Olá pessoal, vamos agora falar de boas histórias, né? O que acontece? O mundo é um excesso de informação e nem tanta comunicação. E isso afeta muito a nossa atenção. Nesse exato momento, eu estou concorrendo com o teu Instagram, com algum barulho engraçado que aconteceu na rua, e se bobear, no próprio lugar onde você está vendo o vídeo, está piscando alguma coisa, chamando a sua atenção. Então a gente vai precisar ensinar vocês a identificar formas de não cair nesse gráfico que vocês estão vendo agora. Esse é o desempenho da nossa atenção em qualquer tipo de comunicação. Geralmente, no início do vídeo, você está bem ligado, aí você vai caindo a atenção e quando eu falo assim, gente, agora para terminar, aí você volta e fica atento de novo. Para evitar essa curva, esse U, o que nós, como líderes na comunicação, sugerimos? Criar picos de comunicação dentro desse U, que aí simularia mais esse segundo modelo de curva. Então, o que são picos, né, de comunicação? São boas histórias que a gente insere no meio da nossa fala, são exercícios, são piadas ou são testemunhos, ou seja, existem uma série de recursos que a gente vai aprender para inserir dentro da nossa mensagem formas de manter a atenção do nosso público alta mais vezes, porque, gente, é impossível você ter 100% da atenção de qualquer pessoa. Eu mesmo, enquanto eu estou falando aqui com vocês, a minha cabeça já está pensando, o que eu vou falar daqui a 3 minutos? Um jornalista, quando ele está ali entrevistando outra pessoa, está balançando a cabeça, mas já está pensando, o que eu vou perguntar agora? É a vida. Então, dado que vai cair a sua e a minha atenção, vamos criar maneiras de fazer isso ficar mais elevado. Uma maneira que a gente usa muito é criar uma boa história. O que tem numa boa história, gente? Pensem aí num filme, num livro, alguma coisa que vocês são aficionados. Geralmente tem um bom personagem, né? Esse personagem, ele não é um personagem flat, padrão, ele tem uma complexidade, ele tem fatores inesperados, e isso de alguma forma gera empatia na gente, né? Porque a gente se vê no espelho, a gente, nossa, essa pessoa sofre de alguma coisa como eu. Aliás, um bom roteirista, ele insere de propósito no seu roteiro características nos personagens que colhem nos nossos arquétipos, enfim, nas nossas questões. Uma boa história, ela tem início, meio e fim, não necessariamente nessa ordem, mas você não pode ter uma história que só tem um início, mas nada acontece, ou que é apresentada já uma solução sem você ter sofrido. Então tem que ter um drama, tem que ter um conflito e uma superação. Então, se a gente pudesse resumir muito, um chamado com um bom personagem, um drama que vai ser resolvido e no final uma apoteose, uma superação, o que não significa necessariamente um final feliz, tá? Há muitos filmes, muitos livros, histórias onde no final o mocinho morre no final, como a gente brinca, enfim. Então a gente tem que entender qual que é o nosso objetivo e saber criar esse roteiro. O Joseph Campbell, ele criou um conteúdo chamado A Jornada do Herói, né, que são etapas pelas quais boas histórias costumam passar. Muitos roteiristas de Hollywood, por exemplo, se inspiraram nessas etapas. Só que a Jornada do Herói tem gente que inclusive critica, assim, é muito longo, é muito demorado, e de todo mundo usar a Jornada do Herói para fazer filme, não ficou mais inesperado. Então, assim, foi um próprio problema que o Campbell acabou criando para ele mesmo. Ele criou uma fórmula para se criar boas histórias. Mas boas histórias, elas precisam também de fatores surpreendentes. Vejam o Brasil. O Brasil está sendo uma ótima história para noveleiro, né? Se você quiser ficar ali vendo as lives, fake news de todos os lados, a gente nunca sabe, mas está inesperado. Então, assim, isso é uma boa história, é aquela que mantém a atenção viva. Então, o Joseph Campbell criou esses 12 passos, mas que são muito, muito longos, enfim. Daria para vocês depois estudarem com calma, mas eu gosto mais dessa lógica aristotélica, que vocês podem estar vendo aqui nesse slide, que mostra os 3 atos de uma boa história, que são a apresentação dos personagens, o desenvolvimento do drama
e a conclusão. Então, se tiverem que criar uma boa história, pensem nesses 3 momentos, até porque no meio, como vocês estão vendo, vai ter ali um midpoint, que é aquela hora onde você tem a quase morte, né, que o Campbell dizia na jornada do herói. Então, assim, criem histórias que tragam esses elementos, né, de apresentação, desenvolvimento e conclusão. Lembra até a aula da professora de redação, né, que a gente tinha quando criança, ou professor, enfim, dizia que uma boa história precisa ter esses 3 momentos. Então, insiram na sua comunicação essa lógica. Quem fazia isso muito bem era o Steve Jobs, né? Não sei se vocês lembram das apresentações épicas que ele fazia dos seus devices, dos seus instrumentos, e o que tinha ali na lógica dele? As apresentações, elas tinham uma narrativa que lembrava um filme, né? Então, assim, quando ele apresentou pela primeira vez o iPhone, ele foi falando, vocês gostariam de ter uma máquina digital, um telefone, uma agenda, e se isso tudo pudesse estar num aparelho só? Tcharam! Aí mostra, né, em 2007, se eu não me engano, quando ele lançou o primeiro iPhone, indicando assim que aquilo era inesperado, né? Então, é uma dica que o Steve Jobs nos dá também da importância do design. Olhem o que é a Apple, né? Produtos simples, econômicos, não barulhentos, bonitos. Então, eu resumo, né, assim, os 3 pilares de uma apresentação bem feita. Conteúdo, tem que ter uma forma e tem que gerar conexão, empatia. Então, assim, não foi à toa que eu escolhi aqui a nossa caveirinha, né? Porque, assim, não adianta também só ter empatia se não tem uma transformação. E, assim, a pergunta que eu te faço é: o que a sua comunicação está ajudando a transformar a vida do outro? Se você só tem mensagens do tipo 1 mais 1 igual a 2, a atenção do seu cliente vai cair naturalmente, né? Então, um caso onde eu apliquei isso na minha vida foi na metodologia da minha própria empresa, porque, como eu disse, eu sou da ALD Consultoria, onde a ALD vem inicialmente das minhas iniciais, André Luiz D'Ameto. Só que num projeto de branding a gente viu que esse ALD poderia ser muito mais do que só a minha inicial. Ou seja, eu comecei a usar o ALD para falar dos valores da minha empresa, e eu não sei se vocês se atentaram no primeiro vídeo que eu falei da aptidão, do legado e da descoberta. Então olha o ALD aí de novo orientando. Eu coloquei o ALD na minha metodologia, então começa com uma arquitetura vocacional, depois a lapidação dos seus dons, para no final a gente ter o design, né, a apresentação do que a gente desenvolveu. E muito passando por esses 3 momentos, onde primeiro eu entendo quem que é o personagem com quem eu estou trabalhando, depois a superação e o desenvolvimento da competência dele, para no final ter a apoteose, que é a apresentação desse design, que pode ser desde um currículo revisado até um business plan de uma empresa, ou, no seu caso que está estudando comigo, você mandar para mim o seu plano de ação e mais do que o plano, você falar: André, eu mapeei a minha SWOT, eu cumpri as minhas ações do plano de ação e eu gerei esse resultado, ou seja, teve ROI, teve Return on Investment. Então, gente, isso é para vocês verem que não precisa ser tão complicado, mas que são as etapas que uma boa comunicação precisa ter para fazer sentido, tá bom? Então, convido você a pensar como que você está estruturando a tua mensagem. Ela está gerando empatia com o outro? Ela transforma algo? Ou ela está padrão? Se ela tiver padrão, a atenção do seu público vai cair. Então, traz um pouquinho aí de jornada do herói, de superação para sua mensagem. Com certeza o teu público vai ficar muito mais interessado aí no teu personagem, tá bom? Até breve. Tchau, tchau.